tarde, boa noite para você, aluno do nono ano que me acompanha para mais uma videoaula, a videoaula de número 14. Já estamos 14 semanas nesse ritmo de isolamento social, de ensino remoto. Esse é o componente de História. Eu sou a professora Adriana, que faço parte da assessoria de História, Filosofia e Sociologia. Mas isso você já deve estar sabendo, não é? Vamos dar uma continuidade aos nossos estudos. Nós estávamos na unidade 8 do volume 2, falando sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que ficou o mundo nesse plano internacional depois da Segunda Guerra Mundial? Falamos na nossa última aula sobre o conceito, então, de Guerra Fria. Você deve estar lembrado sobre isso, que é uma nova conjuntura político, social, ideológica, econômica entre Estados Unidos e União Soviética. E nessa rivalidade dentre esses dois aconteceram disputas, muitas disputas, mas não fisicamente propriamente dito, mas ideologicamente, através de ideias políticas, através de ajudas econômicas, de proteção militar, de desenvolvimento de tecnologias, do armamento bélico, disputas também dessa tecnologia no plano espacial. Ou seja, a guerra era fria porque se dava indiretamente entre essas duas potências muito grandes, poderosas, porém muito opostas em relação a pensamento. Então, hoje vamos dar continuidade, vamos encerrar, inclusive, esse volume 2, dando continuidade sobre a nossa discussão do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, dentro dessa conjuntura de Guerra Fria. Vamos falar aqui de casos mais específicos, falando sobre a Alemanha, dentro dessa conjuntura, e também sobre a questão no Oriente Médio. Fica ligado, é um assunto muito atual, inclusive. Então, primeiramente, vamos falar aqui da Alemanha. Pensando aqui sobre a Alemanha, qual foi o destino da Alemanha? Aliás, você já parou para pensar o quanto que a Alemanha gosta de se meter em confusão? Olha só, pensa comigo. A Alemanha, ela se forma como um país no final na segunda metade do século XIX, lá para 1870 e alguma coisinha que eu vou colocar aqui que a memória não está permitindo nesse momento. Depois se torna um grande império durante o imperialismo, final do século XIX, vai crescer muito a ponto de se igualar com a Grã-Bretanha. Ok. Vem a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha entra nos sistemas de alianças contra a Grã-Bretanha, sua grande rival. Fim da Primeira Guerra Mundial, quem é culpada pela guerra? A Alemanha. E é feito o chamado Tratado de Versalhes. Ok, disso a Alemanha vai, se recupera, nós vimos isso, essa saga durante esse tempo de isolamento, nós vimos a Alemanha crescer no período que a gente chama de entre guerras, e dentro desse momento cresce o regime totalitário de Hitler, nazismo, e a Alemanha inicia a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia, e no final da Segunda Guerra Mundial, perde novamente. Ok? E com essa derrota é preciso a gente olhar e ver qual é o destino da Alemanha. A gente tem que ficar atento à Alemanha, principalmente porque é destituído um governo, um sistema grandioso que era o sistema nazista, né, acaba por ruir. E é preciso reconstruir essa Alemanha. Antes mesmo da guerra, da rendição do Japão, já estavam sendo feitos esses acordos entre três grandes potências, entre União Soviética, Estados Unidos e o Reino Unido. Os seus principais líderes se reuniram na chamada Conferência de Potsdam, lá em 1945. E lá ficou acordado a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência, dividido entre Estados Unidos, o Reino Unido, a França
e a União Soviética. Você pode conferir isso no mapa que eu estou jogando aqui, mas que está lá também no seu material didático. Olha, dá uma olhada. Esse é o mapa da Alemanha e dentro desse mapa você vê lá a parte francesa, de ocupação da francesa. Você vê aí que é lógico, perto da fronteira com a França, que está em vermelhinho. A parte em amarela de dominação dos Estados Unidos. E essa parte aí que é, sei lá, um laranja, né, que cor é essa? É por dominação britânica. E pelo outro lado dessa linha vermelha, que marca a chamada cortina de ferro, que inclusive comentamos sobre essa cortina de ferro na semana passada, a parte em verde é a parte soviética e aqui tá em marrom, né? Aquela cor, uma cor, sei lá, burro quando foge, que está sobre domínio da Polônia, né? Sobre a administração da Polônia. Então, essa é a divisão e ainda presta atenção, porque procura aí onde é que está Berlim. Está representado aí por uma estrela, tem duas estrelas, né? Mas na segunda estrelinha ali está escrito capital da RDA. RDA quer dizer República Democrática Alemã, que é o novo país que se forma dominado pelos socialistas. E do outro lado, RFA, que quer dizer República Federal da Alemanha, dominada pelos capitalistas. E você já identificou que Berlim está do lado o quê? Socialista. Só que Berlim também vai estar dentro dessa divisão. Olha lá novamente no mapa. Olha aqui nesse quadradinho. Em escala maior, você percebe Berlim, também a cidade foi dividida também em 4 áreas de influência. E aí a gente tem uma questão. A Alemanha passa a ser dividida e dentro desse contexto da Guerra Fria, as zonas de influência do capitalismo e do socialismo se tornam muito ativas. E acontece que muita gente do lado socialista, ou do que a gente pode chamar aqui de Alemanha Oriental, vai começar a fugir para a Alemanha Ocidental, para o lado capitalista, em busca de melhores condições de vida, de percepção de uma maior liberdade, né, de uma perspectiva de enriquecimento. Então, há uma fuga muito grande de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas a 3 milhões de pessoas. Os dados, eles divergem, diferenciam um pouco em relação a isso, mas as pessoas, elas fugiam porque tinha um sistema muito rígido na Alemanha Oriental, que é marcada pelo autoritarismo, pelo totalitarismo da União Soviética. E eles não querem mais um sistema totalitarista, então começam a fugir. Olhando isso, o que o líder da União Soviética vai fazer? Primeiramente, ele vai barrar as estradas que vão barrar as estradas que dão acesso a Berlim, porque para você chegar a Berlim, você tem que passar pelo território da Alemanha socialista. Só que o líder fala, não pode. Tá? As estradas, elas estão bloqueadas. E isso vai causar uma questão. E aí, como é que eu vou sustentar Berlim Ocidental, que está lá dominado pelos capitalistas, se eu não posso chegar a Berlim? Se não vai por terra, vai por ar. Então, é feita uma ponte aérea que vai proporcionar o abastecimento de Berlim. E essas fugas de Berlim, inclusive, elas se tornam mais intensas e que vai ocasionar em 1961, no dia 9 de novembro, na madrugada, vai ser construído um muro em volta da parte ocidental de Berlim, a parte que fica dominada pelos capitalistas. Então, vai ser totalmente cercada por um muro, cerca de 160 quilômetros de extensão. Esse é o chamado famoso, você já deve ter ouvido falar,
o Muro de Berlim. Você pode conferir, inclusive, a construção desse muro numa foto lá na sua página 54 do seu livro didático, no volume 2. E se você quiser mais detalhes, ainda nessa página 54 tem um QR Code. Esse QR Code vai te levar a um objeto educacional digital explicando bem do Britânica sobre a construção do Muro de Berlim e inclusive sobre a sua queda. Então, o Muro de Berlim é um muro concreto. É diferente da cortina de ferro, que é algo imaginário, que é uma ideia de separação. Mas o Muro de Berlim concretiza e ele se torna um símbolo da Guerra Fria. Você pode imaginar por quê? Porque o Muro de Berlim vai tornar real essa separação entre capitalistas e socialistas. Quem gosta, inclusive, de uma boa música, de um bom rock, a banda Pink Floyd, em 1990, fez um show, se chama The Wall Live in Berlin, que inclusive no show eles constroem o muro e esse muro ele é derrubado. Se quiserem pegar partes do show no YouTube, tem aí. Mas é interessante a gente pensar, inclusive, essa representatividade em shows, em obras de arte, em vários outros momentos, o quanto que o Muro de Berlim se torna emblemático, um símbolo. Isso é muito cobrado, inclusive, em questões, porque representa a Guerra Fria, representa essa separação ideológica, entre Estados Unidos e União Soviética. E é claro que o povo alemão vai sofrer com essa separação, porque do nada você acorda e tem um muro. E de repente do outro lado do muro ficou a sua família. E você morava do outro lado da cidade. E você não pode entrar, você não pode se comunicar. Muitas pessoas morreram nessa tentativa. Em alguns lugares o muro era realmente de concreto, chega a alcançar 5 metros de altura. Outros era por arame farpado, haviam torres de vigilância. E os soldados soviéticos atiravam realmente em quem tentasse pular, escapar para o outro lado. Tem várias histórias que falam de tentativas de fuga, de pessoas que vão escondidas em veículos, que têm autorização de passar essas fronteiras. É interessante a gente pensar, mas também pensar o que é derrubada desse muro, que só vai acontecer em 1989. Eu já era nascida, para você ter uma noção de quanto que eu sou velhinha. Mas em 1989 o muro cai, porque a União Soviética já estava se enfraquecendo. E essa queda do muro vai representar no ano seguinte da unificação da Alemanha. A Alemanha ela volta a se tornar um país único, somente em 1990. E aqui vai um bônus da nossa aula. Na semana passada a gente falou de tantas divergências entre Estados Unidos e União Soviética. Vou falar de mais um contraponto aqui de disputas, que é no setor de espionagem. Os Estados Unidos e União Soviética modificaram, modernizaram cada vez mais os seus serviços secretos para saber o que estava rolando do outro lado. Para saber, por exemplo, se tinha traidor dentro do seu país. Inclusive falamos do macartismo, da política nos Estados Unidos, que ficou conhecido como a caça às bruxas, porque pessoas que eram acusadas de serem traidoras, de levarem informações de desenvolvimento bélico, por exemplo, ou aeroespacial, para o lado soviético, eram inclusive condenadas à morte. Nos Estados Unidos, se tornou real a Agência Central de Inteligência, a CIA. Você já deve ter visto em alguns filmes de ser colocado, mas do lado soviético também se desenvolveu um sistema de espionagem chamado Comitê de Segurança de Estado, mais conhecido como a KGB. Há outros serviços de espionagem que ficou muito marcado, que mostra
essa relação da Guerra Fria. Infelizmente eu não tenho aqui a minha coleção, né? Tá no Rio de Janeiro, mas de uma clássica série de filmes chamada 007, As Aventuras de James Bond. Você já ouviu falar? Fala que já ouviu falar sobre James Bond. Então, marca a atuação de um espião da Inglaterra. O grupo da Inglaterra se chama MI6, que estava trabalhando junto com a CIA. E em vários filmes, não os atuais já pegam questões mais contemporâneas, mas nos filmes da década de 70, né, na década de 80, marcam muito esse enfrentamento que o James Bond tem que visualizar, por exemplo, ameaça socialista. Mas na verdade não era uma ameaça socialista, era um americano meio lunático. Mas é materializado por meio de filmes da cinematografia essa disputa também da Guerra Fria. Claro que é uma produção norte-americana, não é uma produção soviética. Mas a gente sempre tem que ter esse olhar assim, claro, ele vai priorizar o lado dele. E temos que sempre pensar desse outro lado. Mas se você quiser ver um filme que fala realmente desse drama de espionagem, por isso eu trago espionagem aqui, que é para pensar sobre um filme que vai contar no contexto de restrição, no ramo da comunicação, em Berlim, de censura, inclusive no meio artístico, os artistas... Imagina, você quer escrever uma novela, você quer escrever uma peça de teatro, e você tem que estar restrito, você tem que estar sendo vigiado a todo momento, porque o que você escreve pode estar passando informação para o outro lado. E isso aconteceu em Berlim. Existe um filme que retrata esse caso, que se chama A Vida dos Outros. É um filme de 2006 e é um filme alemão. Olha só que interessante. Ele está disponível no YouTube, dublado e legendado. Não é um filme de ação, tal. É um filme de tensão, porque você vai pensar... É colocado um grupo de artistas que vai ser espionado, vai ter um serviço ali levantando, se eles estavam levando mensagens, publicando no jornal. Para você ter uma ideia, os caras, eles conseguiam inclusive identificar por um papel qual foi a máquina de escrever, porque não tinha computador, que foi escrito aquele documento. E todas as máquinas de escrever, elas tinham registro, então elas sabiam exatamente quem escreveu aquilo. Olha só que doido. Mas são coisas que aconteceram na vida real. E isso mostra essa tensão em Berlim. Então, fica aqui essa mensagem da gente pensar no contexto da Alemanha, dessa divisão, até a sua unificação a partir da queda do Muro de Berlim, que hoje se torna um lugar de memória. A gente fala muitas vezes sobre essa importância de pensar na história em parceria com a memória. O muro, você deve ver, você pode buscar fotos do Muro de Berlim nos sites de busca, vocês vão perceber que esse muro, alguns trechos ainda existem. Por que existe? Porque quer mostrar ali, olha só o que aconteceu, olha o terror que existe, mas que para lembrar, para trazer essa reflexão sobre regimes autoritários, sobre a divisão de um país, sobre tempos difíceis e como que a gente tem que agir a partir disso. Então se torna um lugar de memória ainda presente na Alemanha. Dito isso, vamos para a segunda parte. Vamos falar da criação de um importante órgão que também está presente nos dias atuais, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela foi criada com o final da Segunda Guerra Mundial. Ela é como se fosse uma continuação, uma sucessora da Liga das Nações. Isso foi em 1945, em que, diante do cenário de guerra, disputas, de destroços, de crise, uma crise humanitária que vai acontecer. Então vai ser criado um órgão responsável por manter a paz.
e de manter a paz, observando essas relações internacionais, problemas financeiros, problemas sociais. Tudo isso passa a ser avaliado e a ser comentado em nível internacional, principalmente para o quê? Garantir os direitos de homens e de mulheres. A ONU hoje existe, fica aqui também para vocês pesquisarem sobre a atuação da ONU, tá no material de vocês, daqui a pouco eu coloco aqui, porque por acaso eu não anotei, mas vou colocar aqui a pesquisa para vocês realizarem. Mas é interessante a gente puxar esse papo sobre a ONU e sobre a sua luta pelos direitos humanos. Afinal, quem define e o quanto que isso vira lei? É lei, para falar a verdade? Então, para isso eu convido que vocês leiam comigo, lá na página 55, uma citação que está dizendo o que são os direitos humanos, que é das Nações Unidas no Brasil. Vai dizer lá que normas gerais do direito internacional, princípios e práticas com os quais a maior parte dos estados concordaria, constam muitas vezes em declarações, proclamações, regras, diretrizes, recomendações e princípios. Presta atenção nisso. Apesar de não ter nenhum feito legal sobre os estados, elas estabelecem um consenso amplo por parte da comunidade internacional e, portanto, têm força moral forte e inegável em termos na prática dos estados, em relação à sua conduta das relações internacionais. O valor de tais instrumentos está no reconhecimento e na aceitação por um grande número de estados e, mesmo sem efeito vinculativo legal, podem ser vistos como uma declaração de princípios amplamente aceitos pela comunidade internacional. A Declaração de Direitos Humanos, feita em 1948, ela vem a responder a essa relação dos direitos humanos e que a ONU tanto se propõe. Direitos humanos aqui, e é que coloca, não é uma lei, mas é algo, uma declaração, uma proclamação, uma diretriz, uma recomendação, um princípio, ou seja, algo da força moral, que todas as nações, que é algo que seja comum a todos. A dificuldade das discussões de hoje é definir o que é esse comum a todos. Será que existe esse comum a todos? Eu, Adriana, eu acredito que sim, que exista. Que, por exemplo, é direito humano não interferir no corpo do outro sem o seu consentimento. Isso é um direito humano, de ferir o outro sem o seu consentimento. Então, a gente pode pensar em práticas de tortura. Isso é contra os direitos humanos. A discriminação das pessoas circularem livremente. Isso é contra os direitos humanos. E hoje nós temos muitas questões que batem nessa tecla dos direitos humanos. Olha só, isso não é discutido recentemente, é algo presente que a gente precisa estimular esse exercício de reflexão constantemente. Aqui então fica essa relação da ONU que vai interferir internacionalmente, vai recomendar, inclusive uma interferência grande vai ser na região da chamada Palestina. Tá situado onde é a Palestina? Não? Olha só, vou colocar aqui o mapa para vocês. Esse mapa é onde está situada a Palestina, vocês podem ver, está entre o Egito, a Transjordânia, a Síria, o Líbano e fazendo também fronteira litoral com o mar Mediterrâneo. Essa região ela é muito importante historicamente. É ali que se originam também as primeiras civilizações. E uma grande questão que foi colocada é a questão dos judeus, que se tornou bem assim, escancarado depois de serem revelados os campos de concentração nazistas no fim da Segunda Guerra Mundial. Isso colocou
à tona a questão dos judeus, que não era também novidade. Os judeus é um povo que se origina do povo hebreu, tá lá também marcado pelas histórias bíblicas, que vai em busca dessa terra prometida, encontra Canaã, é ali, por exemplo, em que surge uma figura também dos cristãos, não só dos judeus, mas de Jesus Cristo. Então é um lugar de muita importância econômica, porque também está fazendo fronteira com o mar, nessa relação de comércio, a proximidade com a água, mas também uma importância religiosa. Os judeus é um povo que passa a ser perseguidos, passam a ter várias invasões na terra em que eles habitavam, até eles fugirem, um movimento que se chama diáspora. Isso se dá, né, em tempos da Idade Antiga, pra você ter uma noção, há muito tempo. Os judeus se espalham pelo mundo, se formam em comunidades em vários países, mas esses países não é a sua residência. É aí, por exemplo, que entra o caso, né, que aconteceu na Alemanha. Judeus, muitos residindo, mas a Alemanha não era, digamos assim, o seu estado natal. Não quer dizer que eles eram alemães, na minha percepção. Eles nasceram na Alemanha, mas eles se organizam como um grupo religioso, né, em comunidades. E essa questão de preconceito do antissemitismo foi cada vez mais crescente, e isso impulsionava a volta desses judeus para essa região da Palestina, num movimento que a gente chama de sionismo. O problema é que quem foi na roça perdeu a carroça, brincando, mas falando aqui, para vocês perceberem que já a terra era habitada por outros povos. Depois da saída dos judeus, vieram outros povos, e principalmente o povo árabe, muçulmano, habita essa região. E aí há um empecilho entre judeus e árabes. A ONU vai agir sobre isso e vai propor em 1947 a criação de 2 estados. Volto aqui no mapa para vocês perceberem. Olha lá, a divisão da Palestina era o plano da ONU, em que essa parte que está em verde, que era para mais ou menos 53% do território, era destinado aos judeus. A parte que está em amarela, cerca de 49%, 42% do território, destinado aos árabes. E a parte em roxa é Jerusalém, que é uma cidade triplamente santa, porque ela é importante para os judeus, é a terra prometida dos judeus, uma importante para os cristãos, porque é ali Jerusalém onde morre Jesus Cristo, e também para os muçulmanos, porque é ali em que Maomé, o seu profeta, né, acaba a vida dele, ele vai junto de Alá, então tem importância religiosa, então se tornaria um território internacional, não é de ninguém. Ninguém vai brigar por Jerusalém, é um território internacional. Bastava as duas partes aceitarem. Judeus, vocês aceitam essa divisão? Sim, aceitamos. Árabes, vocês aceitam essa divisão? Não. Essa terra é nossa. A maior parte dessa terra era habitada, muita grande maioria, por árabes. E ser restrito aonde vocês devem circular, o que é o seu país, os árabes não aceitam. E devido a essa recusa, vão iniciar várias disputas territoriais, e essas disputas vão dar frutos a 4 conflitos, 4 guerras, que é a questão que a gente chama de questão árabe-israelense. Conflito em 1948, logo de primeira, os árabes não aceitam, e aí vai ter a guerra ocasionada entre judeus e árabes. Os judeus acabam ganhando e vai ser formado o Estado de Israel em 1948. Depois vão ter outros conflitos, como a questão do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. Não vou entrar em detalhes, mas são disputas territoriais entre os judeus e os árabes que vai se dar nessa região, envolvendo também países vizinhos. É claro que está dentro do contexto de Guerra Fria, vai ter o apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra aos judeus,
para fomentar a sua terra natal, né? E aí os árabes começam a se espalhar e formar organizações políticas e também terroristas contra a essa divisão que eles julgam ser injusta. Para vocês entenderem mais sobre esse conflito, lá no seu material de apoio, no finalzinho do seu livro didático, tem uma linha do tempo que vai demarcar, você pode explorar ela, montar essa linha do tempo que vai demarcar a esses conflitos. Encerramos por aqui nossa unidade 8, fechando também o volume 2 e ficam aqui 3 exercícios para a gente resolver juntos na nossa live, lá no seu livro de atividades. No volume 2, vocês vão resolver a questão de número 3, que está na página 25, a de número 6, que está na página 27, e a de número 7, que está na página 28. E aqui vai o meu agradecimento também àqueles que participaram do Tsuru. Já comecei a receber algumas mensagens e vou colocar lá a explicação, homenagem no nosso Instagram da assessoria, @assessoria de história. Então, muito obrigada a todos vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho durante essa semana. Tchau!